Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, toda a sua família. Mais uma vez, nós estamos aqui com o programa Ponto de Luz, com o objetivo central principal ajudar você que está do outro lado, independente do seu crédulo religioso, independente da sua religião. Se mantenha conosco. Peço para você também preparar o copo com água para o momento da oração que faremos em seu favor. Você que está do outro lado, e começa o programa falando com você. Aflito, desesperado, desesperançado, problemas familiares, no casamento, na sua vida sentimental, pensando que para você não tem jeito, não tem saída, né? E talvez você diga assim, parece que Deus se esqueceu de mim. O fato de você estar acompanhando o programa é o maior sinal de que Ele não se esqueceu de você. Ele permitiu esse encontro e colocou você do outro lado para nos assistir. E eu quero deixar a central de atendimento para você que está nessa condição, nessa situação. Você pode ligar agora, Pastor Cleves, quem deseja falar conosco pode ligar, independente da religião dessa pessoa. É isso mesmo, Pastor Wilton, para essa pessoa que já chegou no limite dela. É importante que ela entenda que quando termina a mão do homem, é a partir daí que a de Deus começa. Por isso estamos aqui na nossa central de atendimento, pronto para ajudar essa pessoa, através do nosso WhatsApp, que é o 11, o DDD 3573-3500. Ela pode nos enviar uma mensagem de texto, ou então ela pode gravar essa mensagem e nos enviar também. Ou pelo número 2123-3202. Obrigado, pastor. Daqui a pouco retornamos a ele com o nome de pessoas que estão ligando. Bem, eu quero falar com você sobre essa quarta-feira. Nós fizemos na semana passada, foi algo muito forte. E nós faremos novamente a noite da trombeta nessa quarta-feira. O que seria isso? A trombeta no passado era tocada para anunciar ou para chamar a atenção do povo. Quando haveria uma reunião, eles estavam para realizar uma reunião, a trombeta era tocada para anunciar algo, uma profecia, algo muito forte que Deus tinha para falar. Na Bíblia, a trombeta era tocada. E nós temos feito o que Joel pediu. No livro de Joel, o profeta Joel deixou escrito ali várias vezes que a trombeta estava sendo tocada. Nós estamos nesses dias vivendo a fogueira santa do Monte Sião, e nós temos tocado a trombeta, nós temos anunciado o Evangelho. Às quartas-feiras nós temos falado sobre a volta do Senhor Jesus, os sinais que antecedem a volta dele. Tem sido muito forte. Eu peço para você, nessa quarta, trazer a sua Bíblia, se possível, principalmente 19 horas, em uma igreja universal aqui no Templo Maior, na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. E claro, nós vamos buscar o Espírito Santo, como essa pessoa que, participando das quartas-feiras, ela o recebeu. Veja. Em uma madrugada, eu estava decidida a pôr um fim na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito quieta, né? Eu tinha dor de cabeça constantes, que vinham do nada e também iam embora do nada. E eu sempre tinha uma tristeza dentro de mim. A pior fase da minha vida foi na adolescência, quando os meus pais se separaram. Então eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda. Passei a trocar o dia pela noite, eu dormia durante o dia, eu não via a luz do sol. Eu passava o dia inteiro dormindo e à noite, umas 7 horas da noite eu acordava e ficava a noite inteira acordada. Nessa época eu morava com meu pai, mas eu morava sozinha, porque meu pai quase nunca estava em casa. Até que uma noite eu estava assistindo a televisão e quando eu mudei de canal eu vi uma moça falando, um testemunho e era parecido comigo. Aí um pastor convidou para orar com um copo d'água, eu participei daquela oração e na hora eu já senti como se tivesse mudado alguma coisa. Naquele dia eu não fui dormir durante o dia, eu levantei, limpei a casa, fiz comida, lavei a roupa do meu pai. Aí aconteceu de naquela semana eu começar a trabalhar. Mas aí aquela depressão ainda dentro de mim, né? Até que um dia que uma voz começou a falar que era para eu me matar naquele dia. Aí eu lembro, eu sentei na cama e comecei a planejar como fazer aquilo. Eu chorei muito e aquela voz falou que aquele sofrimento ia acabar naquele dia. Aí de repente veio um pensamento muito forte para eu ligar no SOS da igreja, que os pastores ficavam atendendo à noite, né? Que eu assistia, eu sempre ficava assistindo a programação. Aí ficou aquela guerra na minha cabeça entre ou eu me matar ou ligar no SOS. E quando eu vi, eu estava no telefone, eu liguei na central de atendimento da igreja, o pastor atendeu,
Foi no primeiro toque ele atendeu. Aí o pastor conversou comigo, me orientou, pediu para eu procurar ele no outro dia na igreja sem falta. Foi nesse dia, dessa forma, que eu cheguei na Igreja Universal. Comecei a obedecer o que era falado. Aí me batizei nas águas. Aí passaram-se alguns meses e eu ali firme, buscando, sempre estava meditando na palavra, participando das correntes de libertação. Fui curada da depressão, desejo de suicídio, fui curada de dor de cabeça, mas ainda tinha um vazio aqui dentro de mim, precisava ser preenchido. Até que um dia aconteceu, e esse foi o dia mais importante da minha vida, que foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, Deus confirmou dentro de mim que Ele estava comigo. E Ele me mostrou que, apesar da gente ser tão pequeno, não ser merecedor de nada, Ele me amava. E que Ele tinha dado o Filho dele na cruz por mim. Então, naquele dia, eu senti uma alegria tão grande, preencheu aquele vazio. Uma paz que não tem como explicar, não dá para explicar. Foi o dia mais feliz da minha vida e eu passei a entender que o principal é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu passei a entender que as conquistas do dia a dia, carro, casa, família, profissão, isso tudo vai passar. Isso tudo passa. Que o principal, que a gente tem que priorizar é o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele está dentro de você, você tem uma paz tão grande, você pode passar por lutas, provações, guerras, mas aquela paz, ela está dentro de você e as coisas vão se resolvendo de uma forma natural e você continua com aquela paz. E hoje, eu sou casada, meu marido é uma pessoa maravilhosa, meu lar é um cantinho do céu, é um lugar abençoado de paz, eu sou muito realizada na minha profissão, tenho saúde, enfim, o Espírito Santo, ele completa a vida da gente, né? Ele vem e ele cuida da gente de uma maneira maravilhosa. Bom, e agora eu quero falar da importância da central de atendimento da Igreja Universal, porque no dia que eu precisei de ajuda, quando eu estava pensando em me matar, que eu liguei naquele lugar, recebi um atendimento, eu recebi ali, é como se eu tivesse entrado no pronto-socorro. Se você está aí, se você está pensando em cometer suicídio, se você está triste, depressivo, achando que a sua vida não tem jeito, ligue que você vai receber um atendimento, você vai receber uma direção que vai mudar a sua vida, porque esse atendimento ele vai além do telefone, porque é só através do poder de Deus que a sua vida de fato pode ser transformada. Those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. O número de mortos já chega a 1.430. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a continuação da Noite da Trombeta, 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. E esse é o objetivo. Nós estamos às quartas-feiras tocando essa trombeta, como você pode ver. Estamos anunciando os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, baseado na palavra de Deus.
você pode até duvidar do que eu falo para você, mas como duvidar da palavra, né? Por isso que eu digo que às quartas-feiras nós realizamos, na verdade, um estudo da palavra de Deus. As quartas-feiras, a gente diz que é aquela noite, ou a quarta-feira, dos filhos de Deus. Você que considera as palavras do seu pai, você o considera como pai. Então você, como filho, está diante dele. Nessa quarta-feira, buscando o que o testemunho disse agora. Eu estava assistindo com você, ela disse várias vezes, hoje eu tenho paz. E eu estava aqui pensando, uma palavrinha tão pequena, né? 3 letrinhas, mas que faz toda a diferença. Talvez você trocaria tudo que você conquistou nesses anos, tudo que você tem, para ter 1 minuto de paz. Falta essa paz dentro de você, que é possível você encontrá-la com o Espírito Santo. Nessa quarta, 19 horas, aqui na Constantino Neri, 15h15 no São Geraldo. Pastor Cleverson, com nomes de pessoas que ligaram. Inclusive a Rafaela já está até confirmando aqui a presença dela. Ela diz assim, pastor Wilton, eu estarei nessa quarta-feira às 19 horas, pois desejo muito ter o Espírito Santo. Eu quero sair com a certeza de que sou filha de Deus. E ela vai ter essa certeza nessa quarta-feira. A Andressa, ela diz, a minha vida tem sido de escolhas erradas. Carrego um sentimento de culpa por tudo que já fiz. Irei nesta quarta-feira, às 19 horas. Que bom, que como elas, que outras também possam estar conosco. Obrigado, pastor. Nós agora vamos acompanhar o testemunho fortíssimo. Eu queria que você prestasse atenção nessa história. Falo com você que é da Universal, primeiramente, como você que é de um outro ministério. Ou você se afastou da presença de Deus, ou você tem uma certa responsabilidade na igreja onde você participa. Eu estou falando agora, eu sei que há pastores de outras denominações que nos assistem. Nós temos missionários que nos assistem. Nós temos autoridades espirituais. Talvez você seja uma pessoa, um obreiro de uma igreja, seja universal de uma outra denominação. Você canta num coral. Eu não sei qual é a sua posição. Só sei de uma coisa. Esse testemunho é fortíssimo. Vamos acompanhar essa história de uma pessoa que numa fogueira santa como essa, a campanha de fé dos maiores milagres e testemunhos da Igreja Universal, se derramou no altar. A vida dela mudou. Veja. Algumas histórias permanecem escondidas, justamente atrás do lugar onde tantas verdades são anunciadas. Será que a posição que uma pessoa ocupa revela tudo sobre ela? Eu era missionária, pregava a palavra de Deus em alguns ministérios, tinha convites para pregar em várias igrejas, fiz curso de teologia e dentro da minha igreja eu fui consagrada, a pastora. Eu era uma pessoa que era bem conhecida, né, na cidade, porque eu ia até as pessoas, colocava a mão sobre elas e começava a falar em línguas. Eu começava a revelar a vida dela toda. Né? Eis que te digo, eis que o Senhor te fala. Eu conheço o seu nome, eu falava o nome da pessoa. Só que eu ouvia vozes. Eu ouvia vozes no meu ouvido falando. E aquela voz que eu ouvia, tudo que ele me falava, eu passava para a pessoa. Eu falava o nome dela, eu falava o endereço da casa dela, eu falava o que ela tinha feito. Para mim, era o Espírito Santo que estava me usando. Mas como que o Espírito Santo poderia usar uma pessoa que estava ferida na alma? Eu estava ali de aparência. As pessoas não sabiam quem era a Edilângela. Eu e meu esposo, nós vivíamos dentro de casa com os maus momentos, né? A gente vivia altos e baixos. Já tínhamos ido e voltado, né? O nosso casamento, né, já estava passando por alguns conflitos, né? Ele me tratava mal, ele era frio comigo, ele não me procurava. A gente fazia parte de um ministério junto, ele não me acompanhava, ele me desprezava. Então, um certo dia eu peguei o telefone dele, porque eu já estava desconfiada da maneira que ele me tratava. E foi ali que eu tive essa certeza, quando eu vi a foto de uma pessoa. E aí eu descobri a traição. E quando eu descobri a traição, essa moça já estava com 3 meses de gravidez. Né? E essa moça pertencia à mesma congregação que eu. Fui atrás dela, tentei agredi-la, fazer ele passar vergonha. Fui para cima dele, nós começamos a discutir e naquele momento ele decidiu ir embora. Para mim foi o fundo de poço.
eu me senti perdida, com muito ódio, raiva, mas a dor maior era na minha alma, porque eu não aceitava a separação. Eu não queria perdê-lo, porque eu tinha preocupação por eu ser missionária do que as pessoas iam pensar. Eu não aceitava. Eu passei a ter ódio, uma depressão profunda e muita mágoa. E eu não consegui perdoar eles. Eu não perdoava. Mas a senhora não disse que era batizada com o Espírito Santo? Eu achava, né? Que eu era. Mas ali eu vi que eu não tinha o Espírito Santo. Porque eu passei a ver vultos, eu passei a ouvir vozes. Quando eu andava na rua, as vozes falavam para mim, se joga debaixo do carro, acaba com isso logo, acaba com a sua vida. Então a senhora nesse período então parou de pregar? Continuei pregando. Indo nas igrejas, pregando a palavra de Deus, aceitando os convites, mas eu não falava para ninguém o que eu estava sentindo. Por quê? Por vergonha, por status, porque para as pessoas eu era missionária, eu era pastora. Né? As pessoas achavam que eu estava bem ali naquele altar, né? Mas eu não queria passar para elas a tristeza que eu estava na minha alma, um vazio, a dor que eu tinha. Eu tinha muito ódio das pessoas que fizeram mal para mim. Durante anos, Edilângela apontou para a vida de outras pessoas, até que a verdade apontou para a dela e fez a verdadeira revelação. Eu comecei a chorar pelas madrugadas e foi até então que, mesmo assim, eu pregando para as pessoas, eu cheguei numa depressão profunda. E essa tristeza na alma que eu tinha, né, essa raiva, essa angústia, eu não conseguia mais esconder das pessoas, eu já estava perdendo peso. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa, eu só ficava trancada e as perturbações começaram. Nas madrugadas eu comecei a ver demônios me chamando, eu via os vultos, eu gritava à noite, né? E eu não conseguia mais esconder para ninguém. Eu fiquei nessa situação, perdi 45 quilos, os meus filhos, a minha mãe falava para eles ficarem tomando conta de mim, eu não tinha mais vontade de viver, eu não queria mais viver. Eu tinha acabado de tomar antidepressivo, e aí eu batia, eu mesma tirava foto de mim, né, para poder, no meu pensamento, eu ia deixar um registro. Depois que eu tirasse a minha vida, as pessoas iam ver como eu estava. E teve o dia, depois dessas perturbações, de eu ouvir vozes, eu entrei dentro do meu banheiro e eu cortei, um corte bem profundo, porque eu não queria mais viver. E nesse momento a minha filha me chamou, mãe! E foi quando, com vergonha, né, dela ver, eu enrolei o pano no meu braço e eu saí correndo para a rua, desesperada. E aí foi quando eu parei numa esquina, sentada na calçada, e comecei a chorar, desesperadamente. Né, com sangue já escorrendo, enrolado uma atadura, escondi, porque as pessoas estavam passando, mas as vozes falando para mim, se joga debaixo do carro. E nesse momento que eu estava ali chorando, angustiada, veio o pastor da Igreja Universal evangelizando. E ele perguntou para mim, senhora, o que aconteceu? Eu falei, nada, pastor. Ele, senhora, fala para mim. E ali ele falou comigo, senhora, deixa eu te ajudar. Vamos lá na igreja, eu quero te fazer um convite. Era uma quarta-feira e ele me fez esse convite. Aí eu falei, não, eu não vou não, porque vocês são tudo ladrão, mesmo já, né, tendo conhecimento da Igreja Universal. Eu falei, o Bispo Macedo é ladrão, vocês são tudo ladrão, eu não vou não. Ele, senhora, o que a senhora tem a perder? Se Deus não mudar a vida da senhora, eu deixo de pregar o evangelho. Eu falei, ué, mas se eu prego o evangelho, eu também prego. Ele falou assim, então eu desafio a senhora. E naquele momento eu achei, né, bem desafiador e eu aceitei o convite. Quando eu cheguei na Igreja Universal, na quarta-feira, ele me atendeu e aí eu comecei a falar com ele o que estava acontecendo. E ali eu abri para ele, eu falei que eu era missionária, pertencia a uma igreja há bastante tempo, era bem conhecida na cidade. E aí ele falou, dona, eu posso orar pela senhora? E aí ele orou por mim. Eu não manifestei, mas eu vomitei. Eu passei mal, minhas pernas tremiam, eu comecei a ter muito suor, um suador no corpo. E quando eu recebi a direção que ele me deu, eu comecei a me sentir bem, eu passei nas reuniões, eu comecei a colocar em prática o que ele falava no altar, a palavra que vinha do pastor. E aí eu comecei a sentir mais uma paz na minha vida, né? Eu não tinha aqueles maus pensamentos, né? Eu não tinha mais vontade de morrer.
Mas eu estava mal, eu não estava bem. Apesar de eu estar indo na igreja ainda, né, ouvindo a direção do que ele me passava, dentro de mim eu ainda tinha aquele ego. Porque tudo que ele pregava eu falava que eu já sabia. Eu já conheço, eu já sei. Né? Eu já tinha feito o curso de teologia, eu sabia o que ele estava pregando. Então, dentro de mim, ainda tinha aquela resistência de aceitar. E naquele momento ali da reunião, da busca, no momento dos louvores, eu começava a falar em línguas, eu rodopiava. E aí sempre vinha alguém, falava, senhora, eu já olhava, né, com aquele olhar de acusação. Não, mas eu tenho o Espírito Santo. Né? Eu sou ousado, sou profeta, sou missionária, sou pastora. Né? E ainda apontava o dedo, quem é você? E essa religiosidade, eu fiquei ali durante 1 ano, assim. Mesmo eu sendo religiosa, o pastor trouxe uma palavra na reunião de domingo. E eu nunca mais me esqueci, que foi o Salmo 42, versículo 5, que diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A minha alma estava abatida. Tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio só podia ser preenchido com o Espírito Santo. E foi quando ele falou que para mim receber o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter o Espírito Santo para que ele precisasse morar dentro de mim, eu tinha que perdoar. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não guarda rancor. E dentro de mim eu tinha essa raiva, esse ódio, né, devido ao que eu tinha passado. Então o Espírito Santo não é isso. E aí ele começou a falar o que era o Espírito Santo. E ali eu pude entender que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não tinha nascido de Deus. E foi naquele momento que ele falou da fogueira santa, da troca de identidade de Jacó para Israel. Porque eu era Jacó. Eu era uma pessoa que eu tinha uma identidade suja, né? Cheia de frustrações, de tristeza, de mágoa, uma pessoa religiosa. E aí ele falou que Deus ele iria apagar o meu passado, ia fazer tudo diferente, ia me dar um novo nome. E foi quando eu me lancei naquele altar. Eu me quebrantei diante de Deus. Eu caí de joelhos ali. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Porque eu fui uma pessoa que preguei a tua palavra e não vivia. Fui uma pessoa mentirosa. Eu fui uma pessoa que não honrou o Senhor. Me ajuda, me limpa, né? Troca essa identidade. Eu não quero ser mais essa Edilângela. Eu quero ser uma pessoa pura. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero nascer de ti. Pedi perdão. Falei com Deus que eu perdoava as pessoas que me feriram. E foi quando eu comecei a buscar com toda a minha força. E ali o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E ali eu vi que eu nasci de Deus. Eu passei a ter uma paz dentro de mim. Uma alegria na alma, saiu aquele peso. E o perdão de Deus veio sobre a minha vida. E ali eu vi que eu nasci, eu recebi o Espírito Santo. Não foi emoção, foi certeza. Porque veio uma paz dentro de mim. Em todos os anos de igreja, esse tempo de missionária, de conhecedora do evangelho que eu achava que eu tinha, eu nunca tinha sentido essa paz dentro de mim. Ali naquele momento, eu tive a certeza que foi alegria na alma. E eu não tinha essa alegria. Hoje eu não tenho mais o título de missionária, mas hoje eu tenho o título de filha. Hoje Deus me abençoou com um homem de Deus, que hoje ele é meu esposo. Nós casamos na celebração dos casamentos. Tenho a minha profissão, hoje eu sou professora, né? Faço a minha faculdade ainda de pedagogia. A lição maior que eu tirei é que a gente não tem que esconder nada de Deus, né? Eu escondi por causa da religião. O que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria na alma. Não troco por título, status, não troco por nada. O que é a Fogueira Santa? Não é só simplesmente a minha vida mudar, o meu interior mudou. 1 ano atrás eu estava na Cracolândia, eu estava numa linha do trem, sujo, usando crack. Hoje eu estou aqui no Templo de Salomão. Uma pessoa que foi destruída pela vida sentimental um dia, hoje sou casada. As sequelas que a medicina falou que eu ia ter ela no meu dia a dia, eu não ia andar. Hoje eu ando. Eu não ia voltar a falar. Hoje eu falo. A maior oportunidade para quem deseja conhecer a Deus e o seu poder. E desta vez, iremos ao Monte Sião,
lugar de restauração, livramento e do derramamento do Espírito Santo. Fogueira Santa, no Monte Sião. Saiba como participar. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Chegando nessa quarta-feira em uma igreja universal, aqui no Templo Maior, nós vamos ter essa noite das trombetas, nós vamos anunciar, tocar essa trombeta, nós vamos meditar na palavra de Deus e buscar o bem mais precioso que você pode receber, que é o Espírito Santo. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu sei que há pessoas que estão esperando por essa oração, por esse momento. Que o Senhor possa visitá-las onde estiverem, aflitos, desesperados, pessoas que pensam na morte, que pensam que para ela não tem mais jeito, não tem saída. Toque nessa criatura com a tua luz poderosa, com a tua mão. Tire dela agora, por essa oração, os pensamentos ruins que ela está trazendo. A voz que fala na mente dela que não tem mais jeito, até porque os testemunhos que nós temos mostrado mostram que sim. Aqueles que acompanharam o testemunho da Fogueira Santa que nós assistimos agora e que estão, meu Pai, talvez cheios de informação, pessoas que já fizeram cursos de teologia, conhecem toda a Bíblia, mas não têm visto a Bíblia, a palavra sair do papel e se materializar na sua vida. Então, eu peço por elas, católicos, evangélicos, aqueles que são da Universal, que precisam do teu socorro de outra igreja, ou pessoas que há muito tempo não vão a uma igreja, mas ainda que ela não tenha força para orar, eu oro por elas. Eu peço por aqueles que ligaram, que mandaram as suas mensagens, que todos recebam forças para, nessa quarta, chegar na tua casa. Eu consagro o copo com água e peço que seja um remédio para que todos nós recebamos vida, saúde e forças, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba a vida. Bem, se você deseja a nossa ajuda, aguardo por você aqui na Constantino Neri 1515 no São Geraldo. Você vê os horários aí o dia todo. Você pode estar conosco, como às 19 horas estaremos aqui na noite da trombeta, falando sobre essa Fogueira Santa e buscando o Espírito Santo. Deus te abençoe, até lá. Seguimos nessa caminhada da fé, estamos todos os dias aqui, pastor Daniel, diante do altar do nosso Templo Maior, com os pastores, esposas de pastores, unidos em prol de todo o estado do Amazonas, vivendo essa Fogueira Santa no Monte Sião, em busca de uma nova vida. E quando a gente fala de uma nova vida, essa mudança que começa de dentro para fora com o arrependimento e o Espírito Santo dentro da pessoa. E ela vai, pastor, durante essa programação acompanhar resultados de pessoas que chegaram aqui frustradas, angustiadas, desanimadas, desalentadas, problemas com vício, problemas na família, e chegando até o altar, pastor, resolver o problema. Exatamente. O problema de dentro para fora se resolve no altar. Se você quer mais informações, se você quer acompanhar todos os dias, como o pastor Daniel disse, esta programação, a partir das 21h30, nas mídias sociais, nos canais oficiais da Igreja Universal, você pode acompanhar e seguir também essa caminhada de fé conosco, tá bom? Deus te abençoe. Levanto um altar pra ti, nos montes de Sião, nos montes do meu coração. Quando as forças do meu corpo se entregarem, eu me jogarei.